paz do Senhor para os meus amados, queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, meus queridos, nesta manhã eu estou agradecendo ao Senhor, né, por mais uma oportunidade de estar aqui, né, gravando esses vídeos, agradecendo a cada um que tem acessado, a cada um que tem se inscrevido neste canal. Meus queridos, nesta manhã eu vou mandar uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra, se encontra em Jó, no livro de Jó, capítulo 1, né? O tema desse livro, os irmãos já conhecem a história, né, de Jó. Antes de administrar a palavra, dizer que este livro de Jó, ele é um livro muito complexo, né? É um livro que nós estudamos ele e ele tem muitas versões, né? Até hoje, nos estudos bíblicos, e no nosso grupo, no nosso tema, né, sobre a história, não sabemos realmente quem foi o autor deste livro, né? Apenas os historiadores, ele diz que esse livro ele foi escrito, né, pelo aquele povo que andava naquele tempo do patriarcal, né, que, que era um povo que vivia naquela região e falou sobre essa história deste homem que vivia lá, esse homem que era Jó, né, os povos dos israelitas, né, é o que nós sabemos até agora, né, ainda ficamos ainda assim, é um livro muito complexo para que nós venhamos estudar muito sobre essa história, né? Então diz assim, meus amados queridos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-se 7 filhos, 3 filhas. Nasceram 7 filhos. Ele era o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 jumentas de boi, 500 jumentos, que era muitíssimo agente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E aos seus filhos fazia banquete em casa um dos seus dias. E havia convidado as suas 3 irmãs, comemoravam e bebia com eles. Sucedeu, pois, que, tendo descorrido tudo dos seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e se levantaram de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecarão os meus filhos? Blasfemava de Deus? No seu coração assim fazia Jó continuamente, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre ele. Então o Senhor disse a Satanás: pode ver. E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra, passará por ela. E disse ao Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não os cercasse tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem
a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, mas entende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não baflema de ti na tua face. E disse ao Senhor, a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não atenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que os seus filhos e suas filhas comia e bebia vinho na casa de seus irmãos primogênito, que o veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram a jumenta e passia junto a ele. E eis que derá sobre ele uns sabeus, e os tomaram os moços e feriram aos filhos da espada, e somente escaparás para ti fazer as novas. Então este ainda falando veio outro e disse: fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os moços, e construiu-se um escape para ti trazer as novas. Então ainda este falando, e veio outro e dizendo: ordenados e os caldeus, 3 bandos deram sobre o camelo, e tomarás aos moços, feriram aos filhos da espada, e só eu escapei para ti trazer as novas. Meus amados queridos, né? Eu vou deixar só até aqui, porque esse livro de Jó, como eu falei, ele é muito complexo. Dizer que esse livro, essa palavra de Jó, vem trazendo para nós, meus amados, vem trazendo para nós nos últimos dias atuais da Terra, que para que nós viemos suportar, né, as tribulações, as tentações, porque Jó, ele passou por essa situação, né? E nessa passagem bíblica, meus queridos, de Jó, o que mais assim temos falado para que nós viemos ser cada dia, né, cada dia que nós tivemos seja forte e firme na presença do Senhor. Jó deixa uma versão dizendo, né, depois de toda essa situação, todos aqueles mensageiros vieram a Jó, e cada mensageiro sobrou um para trazer a notícia para Jó, né? Cada um, todos aqueles seus empregados, nessa toda diversidade dos acontecimentos, né? Sobrou um para dar eles de chegar até ele e falar toda sobre essa situação. Então, nessa versão de Jó, tem uma frase que ele deixa em 3 versões neste livro, né, que mais me chamou a atenção. Primeiro ele diz ele diz assim: saí do ventre da minha mãe e voltarei para lá. E a segunda versão ele fala já no capítulo 14, que ele era uma árvore cortada, mas com o cheiro das águas, se ele se reconstituiu. Né? Também vou falar sobre cada dessas 3 vezes. Tem a terceira versão também, que ele diz, né, que ele aqui já vem no capítulo 42, que ele se humilha a Deus depois de toda essa situação, né, suportando tudo isso. Ele diz, ele se humilhou perante a face de Deus e diz, dando glória, né, bem sei que nenhum dos teus pensamentos serão impedidos. Aqui ele já diz, né, que tudo isso que passou por ele foi a permissão de Deus na vida dele, né? Então, quando ainda, aí ele diz mais assim, né? Quando ainda há esperança, a vida, quando temos intimidade, relacionamento na prova,
na provação, né? A gente ocupa o lugar de adoração, né? Aí também tem uma versão que fala, né, que diz assim: o homem sábio, ele é aquele que não entristece com as coisas que perde, com as que constrói. Então aqui Jó ele está dizendo, né, que aqui tudo que ele tinha foi Deus que deu para ele, mas chegou o dia da adversidade que Deus tomou, né? Ele diz, ele mesmo me deu e ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, meus queridos amados irmãos, deixar aqui só uma versão dizendo que o significado do nome de Jó é perseguido ou odiado, né? E nessa era uma cidade, a cidade de Ussi a antiga Jordânia, né, que era no Oriente Médio, que pertencia a uma parte de Canaã que era de um povo de Edrom e cananeus e de Boaz. Era um tempo patriarcal, né? Então, nesse tempo patriarcal que Jó vivia, né? Era um tempo de que não existiria nem ouro nem prata, né? Nessa época, era só a parte mesmo de ovelhas e boi, né? Desse tipo desse tempo do patriarcal, né? Então, esse povo que vivia nessa região, nesse Oriente, ele escreveu essa história de Jó. Porque até hoje, como eu falei, os livros, ele não diz que uns fala que Jó ele pode ter sido o próprio autor da história, né? Já os outros historiadores da palavra dizem que era um tempo patriarcal que foi escrito por os povos que conviviam naquela região, que eram os israelitas, né? Então, dizendo sobre essa passagem, né? Sobre a árvore cortada, né? Se você está nessa posição de uma árvore cortada, ainda há esperança, né? Jó se comparou com a árvore porque ele se arrependeu, né, de ter nascido, né? Como ele diz, do ventre da minha mãe voltei, do ventre da minha mãe eu vou voltar. Quando ele perdeu todos os seus bens, toda a sua herança, toda a sua família, né? Ele se vestiu com roupa de saco e foi adorar o Senhor, né? Quando recebeu a notícia dos seus mensageiros. Então, eu deixo nesta manhã essa mensagem de Jó, né? Dizendo que ele foi um homem que ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele se reconstituiu, Deus deu em dobro, né? Depois Deus deu a ele mais 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas, né? A Bíblia também relata sobre a mulher, né? A mulher de Jó, quando ela disse, abandona o teu Deus e morre, né? A Bíblia não fala muito sobre ela, não tem história sobre a esposa de Jó, não sabemos nem o nome da sua origem, mas somente falando, né, que o nome que ela está conhecida na Bíblia como uma mulher, a mulher que ficou ao lado do seu esposo, né? E conhecida como uma das loucas, quando ela falou, né, abandona o teu Deus e morre. E nessa passagem, né, nós vemos nessa passagem louca como dizer que era como se fosse uma Valute, né? Aquela era uma Valute, era tipo as mulheres que eram aquelas mulheres, como ela se postou no papel dessa frase, né? Então, eu deixo essa mensagem nesta manhã para cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que tem assistido esse canal. Deixe o seu like, deixe o seu like, compartilhe.